A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nesta quarta-feira. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 6. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Esses 2 versículos deste capítulo, eu acabei de ler na Nova Versão Transformadora esse texto. E eu gostaria também de ler esse texto, irmãos, na versão Almeida. Na versão Almeida Revista e Corrigida, também o capítulo 6 de Romanos, no versículo 22. Na versão Almeida diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, né? Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes em vosso fruto para a santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Isto na versão Almeida, irmãos. A NVT, a Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais contemporânea do que a Almeida que eu acabei de ler, ela fala: estão livres do poder do pecado, né? E se tornaram escravos de Deus, ou seja, foram feitos servos de Deus, livres do pecado, libertados do pecado, livres do poder do pecado, feitos servos de Deus, né? Se tornaram escravos de Deus, irmãos, e fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Nova Versão Transformadora. A Almeida diz: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui, irmãos, esse versículo que estamos lendo, né, é um versículo em que Paulo descreve esse processo de santificação que nós estamos vivendo. Precisamos viver, irmãos. E quando nós observamos aqui nas palavras de Paulo, eu fiz questão de ler as 2 versões, porque a gente percebe que a versão transformadora, por ser mais contemporânea, ela traz um pouco, de certa forma, de clareza, né, para nós quando lemos. E ela diz assim: estão livres do poder do pecado, né, feitos escravos de Deus, servos de Deus, e fazem o que conduz à santificação, à santidade. Fazem o que conduz. E aí, o fruto disso, o resultado disso, né, é justamente a vida eterna. O resultado disso são frutos que agradam ao Senhor, irmãos. E nós vamos experimentar esse processo em nossas vidas, meus irmãos. A partir do momento que nós fomos libertos do poder do pecado, né, libertados, né, do domínio do pecado, porque Paulo afirma isso. E nós vamos viver isso em nossas vidas. Hoje, o cristão não pode mais estar debaixo do poder do pecado, do domínio do pecado. Ainda que o pecado tente contra nós, né, tentando nos levar a praticar atos pecaminosos, né, tentando nos levar à queda, né, ainda que o pecado em nós fique lutando contra o nosso espírito ali, né, para nos levar ao pecado, para tentar nos enganar, para tentar se aproveitar de oportunidades, né, nos levando assim à prática de atos pecaminosos que o Senhor que não agradam ao Senhor, né? Nós, irmãos, não podemos viver debaixo deste domínio, deste poder.
que tenta contra nós. Nós, a partir do momento que fomos libertos do pecado, como Paulo afirma, precisamos viver então em novidade de vida. E esse viver em novidade de vida é o que Paulo está descrevendo aqui, né? Fazem aquilo que conduz à santidade. E o resultado é a vida eterna. Ou seja, a gente agora, nós, né, todos nós agora precisamos viver uma vida diferente. Não podemos mais permanecer naquela caminhada do velho homem, meus irmãos. Né? Por isso que João Batista, quando ele aparece pregando, ele aparece dizendo: arrependam-se. Quando o Senhor Jesus inicia também ali a sua palavra, o Senhor Jesus da mesma forma diz: arrependam-se. Quando Pedro se levanta ali em Pentecostes, Pedro diz para aquelas pessoas que o ouviram: arrependam-se. Né? O apóstolo Paulo diz: fui chamado para que o povo ouça a palavra do Senhor e se arrependa. Então, irmãos, a palavra pregada pela igreja hoje não deve ser diferente. Arrependa-se. O livro de Provérbios diz que aquele que confessa e deixa os seus pecados encontra a misericórdia. Então, precisa haver o arrependimento, a confissão e o abandono da prática do pecado, da vida do velho homem, para a partir daí vivermos esse processo de santificação, né, fazendo aquilo que agrada a Deus e colhendo o resultado disso, como Paulo diz aqui. Essa mensagem é tão importante hoje, irmãos, porque o apelo do mundo é muito grande. O apelo até no meio evangélico, no meio das igrejas, também é muito grande. Né? Um foco muito direcionado àquilo que pertence a esse plano material. Quando na verdade o Senhor nos chama para um posicionamento diante dele e um posicionamento de um novo viver. E nós precisamos ir em direção a isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, eu quero citar mais um texto aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, né, no versículo 11. Eu quero citar o verso 11, mas você pode ler, irmãos, o contexto anterior desse versículo que eu vou citar, pois Paulo cita aqui diversas práticas que Deus não se agrada. E aqui no verso 11, Paulo diz assim: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então Paulo diz: foram assim, passado, irmãos. E nós vamos trazer essa palavra para as nossas vidas. Fomos assim, foi assim, e isso passou. Passou porque hoje experimentamos uma nova vida. Hoje nós temos a oportunidade de viver uma nova vida na presença do Senhor, meus irmãos. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara nesse aspecto. E nós vamos buscar isso, irmãos. E o texto que lemos para iniciar o culto diz que isso traz um resultado. O resultado é a vida eterna. E aí Paulo, no versículo seguinte do capítulo 6 lá de Romanos, que lemos, no verso 23, Paulo diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, esta é uma mensagem tão clara que nós precisamos trazer para o nosso coração e experimentarmos e vivermos esse processo que o Senhor apresenta para nós. É vontade do Senhor a nossa santificação. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar neste primeiro momento de culto para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por esta noite que o Senhor preparou. Damos graças a ti, damos glórias ao Senhor, pois sabemos, Pai, que o Senhor tem uma palavra para falar ao nosso coração nesta noite. E neste início de culto nós oramos pedindo ao Senhor: ó Espírito Santo,
ilumina a nossa mente, nos dê entendimento, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, receber a Tua palavra, Senhor. Nós queremos nesta noite acolher a Sua palavra e que esta palavra produza muitos frutos em nossos corações. Meu Senhor, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor. A Tua palavra alcance a vida, o coração de cada um nesta noite, Pai Santo. Que seja uma noite, Pai, de decisões. Decisões na presença do Senhor. Decisões por Ti, Senhor Jesus. Decisões de abandonar práticas que não Te agradam. Decisões de buscar novidade de vida. Meu Senhor, nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus, crendo que essa noite, Senhor, a Tua palavra encontrará morada em nossos corações. Que assim seja, Pai. Então abençoa este tempo de culto. Abençoa a Sua igreja, cada família, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E agora, irmãos, nós vamos ter o nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. E logo mais, ao momento de louvor, teremos o nosso tempo de oração. Oração em família. E nós vamos orar, mais uma vez, por pedidos de oração. E você poderá, utilizando o chat da igreja, do canal da igreja, você poderá colocar pedidos de oração para que no momento de oração possamos orar, todos nós juntos como igreja. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nosso Deus, junto com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. Num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Eu uso a Tua glória. Quero ver. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. Num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Ouça a Tua glória. Quero ver. Pois tudo que eu mais quero é Te ter. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Pois Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. Num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Ouça a Tua glória. Quero ver.
Amém, meus irmãos. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Como é bom adorarmos, louvarmos o nome do nosso Senhor. Amém? Agora eu quero convidar você, meus irmãos, antes da gente ter o nosso momento de oração em família, eu quero convidar você também a orar junto comigo pela igreja, pela sua igreja, irmãos. Então vamos orar, feche teus olhos e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E queremos neste momento apresentar ao Senhor a sua igreja. Meu Senhor, meu Deus e Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos, meu Senhor. Derrama a bênção do Senhor sobre a Tua igreja. Meu Senhor, fortalece o Teu povo. Meu Senhor, vai ao encontro de cada um nesta hora. Aqueles que estão firmes de pé, vai ao encontro deles, Senhor, para que eles permaneçam firmes de pé. Senhor, a Sua palavra nos exorta a termos cuidado. Precisamos sim tomar cuidado, Senhor. E nesta oração eu te peço, meu Senhor, estenda a Tua mão. Fortalece os Teus, meu Pai. Mantém cada um de pé ali, perseverante no Senhor. Quero orar também, meu Jesus, por aqueles que estão desanimados, estão tristes, Pai, abatidos com as lutas, com as batalhas da vida. Meu Deus, vai ao encontro, sustenta, Senhor. Estende a Tua mão, levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados. Dá novo ânimo, Senhor, mas dá nova alegria, meu Senhor. Dá forças, Senhor, para que eles possam se levantar e seguir em frente. Renova a esperança, a confiança, a fé no Senhor. Ó Deus, dá para eles a certeza da Tua presença, a certeza da vitória no Senhor. Aumenta a fé, Senhor. Aperfeiçoa a fé, meu Senhor, do Teu povo. Clamamos a Ti nesta hora, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, Pai. Queremos também orar por aqueles que se afastaram do Senhor. Foram para longe, Pai. Assim como o filho pródigo que tomou os seus bens e seguiu para uma terra distante. Queremos orar também por esses, Pai, que acabaram tropeçando. Meu Senhor, oramos pedindo a Ti, Senhor, estenda a Tua mão para resgatá-los, para restaurá-los, para renová-los, meu Senhor. Estenda a Tua mão para renovar a aliança, Senhor, daqueles que um dia andaram contigo. Ó Deus Pai, ó Senhor Jesus, levanta o Teu povo, Senhor. Traz de volta, Senhor, aqueles que foram para longe, que eles possam cair em si, tomar a decisão de se levantar, tomar a decisão de pedir perdão e de voltar para os Teus braços, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti nesta hora, intercedemos por essas vidas, meu Senhor. Oramos, Pai Santo, estenda a Sua mão sobre a Tua igreja, sobre todo o Teu povo reunido em cada canto desse planeta. Cuida de cada um, Pai. Protege, fortalece cada um. Sobretudo os nossos irmãos da igreja perseguida, os nossos irmãos missionários que estão ali nos campos, Pai, pregando o Teu Evangelho. Irmãos que estão em lugares cuja perseguição é muito grande. Irmãos que enfrentam dificuldades, Senhor, em todas as áreas. Nós clamamos a Ti, intercedendo na Tua presença por essas vidas. Meu Senhor, ajuda o Teu povo. Meu Senhor, com a Tua mão estendida, Pai, guerreia junto com o Teu povo, meu Senhor. E ajuda aqueles, Pai, que neste momento estão necessitando, Senhor, de Ti. Ô Pai Santo, estenda a Tua mão, Pai. Abençoa a Tua igreja. Guarda a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja. Sustenta a Tua igreja, meu Senhor. Vai à frente do Teu povo, meu Senhor. E que o Teu povo, Pai, erga a cabeça, olhe para Ti e encontre o socorro no Senhor e na Sua presença. Ó Pai, nós buscamos, Senhor, a Tua face. Buscamos a Tua presença nesta hora, na certeza de que Tu és aquele que está presente, sempre presente, o Deus conosco. E prometeu nunca nos deixar, nunca nos desamparar, nunca nos abandonar.
Louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu és o nosso refúgio, nosso socorro, nossa fortaleza, o nosso auxílio, sempre, sempre presente. Aleluia, Senhor. Escuta a oração do teu povo, Senhor. Escuta o clamor do teu povo, Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos então estar orando por pedidos de oração. Você pode colocar agora no chat pedidos para que estejamos orando. E eu também quero pedir a você, meu irmão, ao final do culto, anote esses pedidos. O chat ainda fica ativo no final do culto por alguns instantes, então há tempo de você anotar os pedidos de oração dos nossos irmãos. E aí nós vamos estar na nossa corrente de oração, nós vamos estar também colocando esses pedidos. E assim estaremos orando uns pelos outros. Amém, irmãos? Lembrando, a oração pelas famílias. Toda quarta-feira nós estamos orando por 2 famílias. A cada quarta-feira escolhemos 2 famílias diferentes para orar. E a nossa corrente de oração permanece, meus irmãos. Todos os dias estamos separando meia hora, cada irmão separando meia hora para estar orando pelos pedidos que estão sendo apresentados agora, também orando pela igreja, orando por pedidos que têm sido colocados no grupo, orando ao Senhor, intercedendo, clamando na presença do Senhor. Então vamos passar agora o nosso tempo de oração e que Jesus fale ao nosso coração. Oremos ao Senhor, meus irmãos.
Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por esse tempo que temos separado para buscar o Senhor em oração. Amém. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor com nosso irmão, pastor Perivaldo. Hoje ele tem uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor fale ao teu coração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, graça e paz. Eu queria poder nós gastarmos este tempo considerando alguns assuntos do livro de Romanos. Eu queria que nós, antes de podermos abrir a palavra, nós pudéssemos ter uma palavrinha de oração. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez nos curvamos diante da sua pessoa, Senhor, com santo temor e santa reverência. Pedimos ao Senhor que abra a sua palavra para nós, fale aos nossos corações, nos dê ouvidos capazes de ouvir teu Espírito, nos dá a tua direção. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor. Ó Deus, nos santifica por meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nós encomendamos as nossas vidas à tua graça e ao teu cuidado e pedimos que o Senhor nos conduza em todos os assuntos que dizem respeito ao seu propósito, Senhor. Nos ajude, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém, irmãos. Eu queria ler com os irmãos o livro de Romanos, capítulo 6 de Romanos. Romanos, capítulo 6. Vamos ler Romanos, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos enxertados com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído ou desempregado ou desfeito, e não sirvamos o pecado como escravos. Irmão, uma coisa que nós temos que considerar no trabalho da santificação, todos nós estamos envolvidos num processo de santificação. Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos santificar, nos tornar o mais parecidos com o seu Filho possível. Mas existem algumas realidades deste processo que nós temos que conhecer. Uma dessas realidades é a natureza do pecado, como ela opera, tá? Você vê, quando nós lemos esse texto, por exemplo, nós acabamos de ler aqui alguns versículos de Romanos capítulo 6. E nesse capítulo 6 de Romanos, repare, em todos os versículos onde a palavra pecado aparece, essas palavras sempre são mencionadas no singular, nunca no plural. Repare, no versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? No singular de novo. No versículo 6, ele repete mais uma vez. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado, no singular mais uma vez, seja destruído, e não sirvamos o pecado, no singular de novo, como escravos, porquanto quem morreu justificado está do pecado. E ele continua. No versículo 10, ele diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, no singular mais uma vez. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Verso 11. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Você vai reparar, irmãos, que até o final do capítulo, até o versículo 23,
de Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai sempre usar, tá, a palavra pecado no singular. Por que é assim? Por que Paulo está usando a palavra pecado no singular e não no plural? Porque a palavra pecado no singular, ela está apontando, ela está designando a natureza pecaminosa e não atos pecaminosos. Todas as vezes que atos pecaminosos são mencionados nas epístolas paulinas, a palavra pecado sempre vai aparecer no plural. Pecados são atos pecaminosos. Mas todas as vezes em que o apóstolo Paulo estiver se referindo à natureza pecaminosa, então a palavra pecado sempre vai aparecer no singular, porque está se referindo a uma natureza que opera em nós, que está em nós, tá? Irmãos, uma coisa que nós temos que considerar quando nós começamos a se debruçar sobre o trabalho da santificação, é que o apóstolo Paulo, ele obviamente que entrou nesse trabalho de santificação, o Espírito Santo o santificou, levou Paulo ao amadurecimento espiritual, levou Paulo transformou, né, o seu caráter, a sua natureza, a sua personalidade. Mas é importante lembrar para os irmãos que o apóstolo Paulo também teve as mesmas lutas das quais nós somos objeto. Todos nós passamos pelas mesmas lutas que o apóstolo Paulo passou, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, vamos ler Romanos capítulo 7, que nós vamos ver um pouquinho dessa experiência de provação do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 15. Repare a experiência de Paulo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, e sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, ou outras traduções dizem miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças te damos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, irmãos, reparem que o apóstolo Paulo, ele teve conflitos também com a sua natureza. E uma coisa que é importante dizer para os irmãos, o pecado, ele opera em nossos membros como uma lei, tá? E não há como se lutar com as nossas próprias forças contra uma lei. Por exemplo, todos nós estamos sujeitos a uma série de leis naturais, tá? Todos nós, neste momento, estamos sujeitos à lei da gravidade. Todos nós, a lei da gravidade é uma lei que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Então, essa lei faz com que nós estejamos no chão, que as coisas não saiam flutuando, né? Por exemplo, na Lua, né? Quando a gente vê aquelas imagens, né, do homem na Lua, a gente vê o homem dando aqueles grandes saltos, né? Saltando 5 metros de altura, flutuando. Por que aquilo é possível na Lua? Porque a Lua, né, ela não está sujeita à mesma lei de gravidade que a Terra. Então, a lei da gravidade aqui na Terra faz com que todas as coisas estejam acomodadas no seu devido lugar, né? Se você pegar qualquer objeto, se você pegar um celular, qualquer coisa e soltar no chão, ele vai descer e vai bater no chão. Por quê? Porque a lei da gravidade o atrai para o chão, certo? Então,
Paulo está comparando a lei do pecado, a natureza do pecado é uma lei. E essa lei é uma lei tão poderosa que ela o impede de fazer o bem mesmo que ele queira. Repara o que ele está dizendo. Porque não faço o bem, verso 19. Romanos capítulo 6, verso 19. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmão, quantas pessoas, quantos cristãos, quantos filhos de Deus neste momento estão lutando contra a sua própria natureza? Estão sendo tentados a pecar, estão sendo tentados, o diabo, né, o tentador, está tentando muitos dos filhos de Deus, tentando arrastá-los para o pecado. E muitos cristãos, eles não encontram forças para resistir a essas tentações e terminam caindo no pecado. Mesmo desejando não pecar, mesmo sabendo que é errado pecar, eles não querem pecar, eles querem viver em santidade, estar em santidade para manter a sua comunhão com Deus. E são muitas vezes impulsionados a pecar por causa desta lei que opera nos membros, nos nossos membros, que opera na nossa carne. Então, você vai reparar que essa experiência, que é a experiência de muitos de nós, também foi a experiência do apóstolo Paulo. Não foi diferente com ele, mesmo sendo ele um homem que foi tão grandemente usado por Deus nos dias do seu ministério, né, durante a sua vida. Mesmo tendo sido um homem que foi profundo no mistério do Evangelho, Paulo, no processo de santificação de sua própria vida, ele passou por essa luta de enfrentar a sua própria natureza. Quantas pessoas, às vezes, irmão, pessoas têm problemas das mais diversas naturezas. Tem pessoas que têm problema com a sua carne, né? Luta contra os pecados da carne, a concupiscência da carne, contra os pecados de moralidade. Outros já têm problemas de natureza psíquica, né? Temperamento explosivo, temperamentos coléricos. Outros lutam contra um sentimento de orgulho, um sentimento de altivez, de soberba. Então, é importante dizer para os irmãos que o pecado ele se manifesta das mais distintas naturezas. Tá? Por exemplo, quando você lê Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre as obras da carne, ele diz assim, 1 Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, olha, as obras da carne são conhecidas e são impureza, são prostituição, né? Prostituição é manter relações sexuais com a pessoa com quem não se é casado. Impureza é todo e qualquer tipo de experiência sexual fora do casamento. Lascívia, que é o mesmo que sensualidade. Idolatria, tá? É ter apreço ou adorar qualquer ser ou qualquer coisa que não seja Deus. Feitiçarias, né, que é mexer com coisas espirituais. Inimizades, porfias, ciúmes. Você vai reparar, irmão, nesse texto que o apóstolo Paulo está mencionando coisas da carne como coisas psíquicas, tá? Porque, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia são pecados da carne. E aí, existem outros pecados que já começam a mudar a natureza, né? Idolatria, feitiçaria, já são coisas mais espirituais, é mexer com o mundo espiritual, tá vendo? Inimizades, são coisas mais voltadas para a questão psíquica, né? São os sentimentos de ódio, né? Inimizades, porfias, iras, tá vendo? São os sentimentos da alma, né? A ira é algo que se manifesta através das emoções, discórdias, dissensões, facções, invejas, são pecados psíquicos. A gente lembra, por exemplo, que quando o Senhor Jesus foi tentado por Lúcifer, lá naqueles 40 dias de tentação, né? O diabo, nós somos um ser tricotômico, né, irmãos? Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma psíquica, né? Uma alma, né, que ela é imaterial, mas ela é natural,
E nós temos um espírito humano, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Anote esse texto e depois verifique que Deus ele fez o homem com 3 naturezas. Tá? Nós fomos constituídos com 3 esferas diferentes. Nós temos um corpo biológico, ele é feito de tecidos biológicos, de células. Nós temos uma alma imaterial, mas ela é natural, ela é psíquica, ela é a sede da nossa personalidade, da nossa psique. E nós temos um espírito, lá no fundo do nosso ser, no mais profundo do nosso ser, nós temos um espírito. A gente lembra que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra e ele soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então ele tinha um corpo físico feito do pó da terra e Deus soprou nas narinas do homem o espírito humano. E aí aquele espírito humano, quando ele entrou em contato com o corpo, formou-se a alma, a psique. Então se formou o homem tripartido, o homem tricotômico, tá? O corpo, a alma e o espírito do homem. E hoje o homem, a gente lembra que lá em Gênesis capítulo 3, o homem desobedece a Deus, ele peca, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma vez que ele se torna um homem caído, ele agora é capaz de pecar com essas 3 esferas do seu ser. O homem é capaz de cometer pecados carnais, os pecados da carne, a prostituição, ele é capaz de cometer impurezas, fornicação, adultério, toda sorte de pecados da carne o homem é capaz de cometer, tá? Todos, tá? Esses que estão sendo mencionados aqui pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 15, Gálatas capítulo 5, tá? Ele também é capaz de cometer pecados com sua alma, o ódio, né? Porque a alma é a sede da nossa personalidade. O que é a nossa personalidade? A nossa personalidade, a nossa alma, ela é mente, vontade e emoção. Pensamentos, sentimentos e desejo, vontade. Tá? Pensamentos, sentimentos e desejo. Mente, vontade e emoção. Então, irmãos, então o homem ele é capaz de pecar com a sua alma, usar os seus sentimentos para sentir ódio, amargura, tá? Ele pode sentir antipatias. Então, esses pecados, ele pode ter pensamentos ruins, ele pode adotar na sua mente pensamentos malignos, ele pode maquinar coisas malignas na sua mente. Ele pode, enfim, né, usar a sua alma, né, no caso a mente, né, para cometer os mais diversos tipos de pecado, tá? Desconfianças, suspeitas malignas, todos esses pecados são cometidos na nossa alma, tá? Preconceitos, enfim, as mais distintas formas de pecado. Tá? Ou o homem pode usar a sua vontade também para pecar, né? Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, diz lá, né, que 6 coisas o Senhor odeia e uma 7ª abomina, né? E fala lá, né, que são pessoas que maquinam o mal, pés que se apressam a derramar sangue, né? Olhos altivos, né? E aquele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. O que é semear contenda entre irmãos? É quando uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa começa a fazer fofocas no meio da igreja. E começa a fazer a cabeça de um irmão contra outro irmão, ou de uma irmã contra outra irmã. E começa a criar, né, aqueles partidos dentro da igreja, aquelas panelinhas na igreja. E começa a criar aquelas, sabe, aquelas divisões no corpo de Cristo. Então, isso é pecado, irmão, é pecado grave, tá? Então, irmãos, nesse texto de Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, né, que nós podemos pecar com o nosso corpo, né, os pecados, né, uma vez que somos feitos, que nós somos um ser tripartido, né, nós temos um corpo físico, podemos pecar com este corpo, temos uma alma psíquica, podemos pecar com esta alma, e também temos um espírito humano e podemos pecar com esse espírito. Aí você diz, como é que uma pessoa pode pecar com o seu espírito quando uma pessoa se curva diante de uma imagem, está adorando? Tá? Você lembra que lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus disse que os verdadeiros
adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, o nosso espírito, ele foi criado para adorar a Deus, para comungar com Deus, se relacionar com Deus. Ele não foi criado para adorar qualquer outro ser, qualquer outro objeto. Foi criado única e exclusivamente para adorar a Deus. Então as pessoas adoram imagens, as pessoas podem fazer feitiçarias, invocação de espíritos malignos, tá? Se permitir experimentar possessões demoníacas, tudo isso com seu espírito. Mexer com o mundo invisível, com o mundo espiritual, tá? Então, irmãos, o homem pode pecar tanto com o seu espírito, quanto com a sua alma, como com o seu corpo. Essas três esferas a gente vai lembrar que lá na tentação, você vai reparar que quando Jesus foi tentado por Satanás, lá no deserto, né, o diabo falou assim para ele: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, né? O texto diz que ele sentiu fome, né? Ele já estava jejuando ali há 40 dias e 40 noites. E a fome, ela é uma necessidade física, né? O nosso corpo precisa de alimento. E o diabo falou para Jesus naquele dia: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A tentação ali foi do ponto de vista físico. E aí o Senhor Jesus disse para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual seria o pecado se Jesus tivesse transformado pedras em pães? Jesus teria executado a vontade do diabo, né? E ele não veio a este mundo para isso. Jesus veio a este mundo única e exclusivamente para executar a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para restaurar o princípio da obediência na humanidade, porque lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão, ele desobedeceu. Então Jesus agora ele se manifesta como o último Adão. E agora ele tem que viver uma vida de perfeita obediência a Deus. Jesus, irmão, não fez absolutamente nada fora da vontade de Deus. Tudo que ele fez, cada milagre, cada pregação, cada sinal, cada ensino, tudo ele fez dentro da vontade de Deus. Tá? Então, o diabo, a primeira tentação do diabo ao Senhor Jesus é tentá-lo, tá, na esfera física. Aí a segunda, né, ele diz assim, ó, levou o diabo, no verso 5, né, Mateus 4, verso 5, levou o diabo à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: és filho de Deus, atira-te, porque está escrito: aos teus anjos ordenará, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Tentar Deus não é um pecado da alma. É uma pessoa agir, tomar decisões, né? Tomar decisões é uma faculdade da vontade, né? É algo que está na nossa alma. Então ele quis induzir Jesus a cometer um pecado com a sua alma. Primeiro ele tentou induzir Jesus a pecar com o seu corpo, por causa da sua, né? Por força da sua fome, né? Por causa da sua necessidade física. Agora ele está tentando Jesus na sua alma. Se você é filho de Deus, então se jogue daqui do pináculo do templo, porque ele dará ordem aos anjos para que te segure nas tuas mãos, para que te sustente. Jesus respondeu para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Seria um pecado da alma. E por fim, levou ainda o diabo, né, no verso 8, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Está vendo, irmão? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele dará culto. Está vendo? Adorar não seria um pecado espiritual, um pecado do espírito. Ele estaria usando o seu espírito humano para pecar contra o próprio Deus. Então, irmão, no trabalho da santificação do Senhor Deus nas nossas vidas, é imprescindível que nós tenhamos a consciência de que nós temos, volte aí sua Bíblia, irmão, para Romanos capítulo 8 agora, Romanos 7, tá? Então a gente viu aqui que em Romanos 7 o apóstolo Paulo, ele lutou durante muito tempo com sua natureza caída, tá? Com a lei do pecado que operava nos seus membros. Ele lutou com isso, tá? E aí, ele chega, né, no versículo 24, Romanos 7, 24, Paulo aqui já está desesperado. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, no
no versículo 25, ele diz: graças te dou, graças a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. Quando chega no capítulo 8, no versículo 1, Paulo diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo? Porquanto o que era impossível à lei, isto fez Deus, a lei pelo que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmão, o que foi que aconteceu aqui? Paulo estava lutando contra a sua própria natureza, com a lei do pecado que estava operando nos seus membros, tá? Mas aí Deus mostra para ele, Deus revela para ele, que embora o pecado opere nos nossos membros como uma lei, o Espírito Santo, ele opera no nosso espírito também como uma lei. Porque só existe uma forma de anular uma lei, que é por meio de uma outra lei superior. Então, o que é que Deus faz aqui? Deus mostra para Paulo: Paulo, lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, o pecado entrou no homem como uma lei, que é aqui chamado de lei do pecado e da morte, tá? Mas eu coloquei o meu Espírito Santo no seu interior para que ele opere como uma lei superior à lei do pecado e da morte. Aí Paulo agora ele tem essa revelação, e agora ele escreve isso: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei, tá vendo, irmão? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele diz: olha, o que antes era impossível, a lei de Moisés, né? Porque Deus havia dado a lei, né? Os 10 mandamentos e os seus 613 preceitos, para poder restringir o homem, para poder controlar o homem, para poder fazer com que o homem pecasse menos. Só que ele não conseguia, a lei não funcionou. Por quê? Porque embora a lei fosse santa, o homem era corrupto. A lei dizia: não cobiçarás. Mas aí o homem não conseguia cumprir o mandamento da lei. O homem ia lá e cobiçava, o homem ia lá e pecava. Então, Paulo está dizendo, aquilo que era impossível à lei, porque ela estava enferma pela carne, ou seja, a nossa carne, ela estava adoecida pelo pecado. Nós não conseguimos cumprir a lei de mandamento carnal, porque a nossa natureza ela é corrupta. Se a lei disser assim, seja santo, a carne ela não vai admitir que nós sejamos santos, porque a carne ela é inimiga de Deus. Então, o texto diz assim: por quanto que for impossível a lei, porque estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós que não andamos segundo a carne. O que é que ele está dizendo agora? O que é que a lei dizia? A lei, com todos os seus mandamentos, ela nos mandava ser santos, tá? Ser santo, né? Não cobiçarás, né? Não terás outros deuses diante de mim. A lei dizia isso, né? Os mandamentos da lei, né? Então, o preceito da lei era ser santo. Então, agora que nós vivemos no Espírito e não na carne, primeiro, Deus enviou seu Filho e ele crucificou o seu Filho. Era como se Deus pegasse o seu Filho Jesus e transformasse ele num antídoto para um determinado veneno. A ideia é básica, o princípio é esse aqui, a ideia é essa, tá? É como se todos nós estivéssemos envenenados, tá? Existe um veneno dentro de nós chamado pecado. Então Deus pega o seu Filho Jesus e transforma ele no antídoto para tratar com aquele veneno. E agora Deus pega esse antídoto chamado Jesus e coloca dentro de cada um dos seus filhos. E agora ele consegue anular o efeito deste veneno chamado pecado, tá? Então o que é que Deus fez? Deus crucificou o seu Filho Jesus. E agora que nós cremos em Jesus, o que é que Deus fez conosco? Deus nos crucificou juntamente com ele, anulando assim o poder da lei do pecado. Foi isso que Deus fez. Então, irmão, Paulo está dizendo que agora que nos tornamos cristãos e que a nossa carne foi
crucificada juntamente com Cristo e que nós agora somos chamados a viver no Espírito, agora o preceito da lei vai se cumprir em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmão, é imprescindível para nós, filhos de Deus, pedirmos ao Senhor em oração que aplique esta verdade em nós. Qual verdade? De nos libertar da lei do pecado. Nós precisamos pedir isso a Deus em oração. Senhor, me liberta da lei do pecado. O Senhor já colocou em mim a lei do Espírito de vida em Cristo, e eu quero viver pelo poder dessa lei. Senhor, não permita, Senhor Jesus, não permita que esta lei pecaminosa domine a minha vida, governe o meu ser, governe as minhas atitudes. Então, irmão, você vai reparar que Paulo, depois dessa experiência aqui, Paulo se tornou livre do pecado. E Paulo passou a viver uma vida santa, livre do pecado, servir a Deus com toda a liberdade, porque agora ele vivia sob o poder da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e não mais da lei do pecado e da morte. Amém, meus amados? Espero que essa palavra tenha trazido alguma ajuda para os irmãos. Vamos continuar orando, irmãos, buscando a Deus, se debruçando sobre a sua palavra, porque existe uma herança valiosíssima que Deus quer compartilhar conosco, tá? E a revelação de toda essa herança está na palavra de Deus. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra e obter da palavra a revelação de toda esta herança que pertence a nós em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia nos fala em Atos capítulo 2 que a igreja primitiva, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, irmão, nós temos que permanecer. O ensino dos apóstolos não é tudo que está escrito nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, de Tiago, tá? Do autor de Hebreus. Tudo que está escrito nessas epístolas é o chamado ensino dos apóstolos, tá? Tudo que diz respeito ao viver cristão, ao viver da igreja, é a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos nos debruçar sobre a palavra, examinar a palavra, investigar a palavra e se apropriar de todas essas realidades pela graça de Deus, né, com a direção de Deus, com a iluminação e a revelação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma vez podermos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Senhor, te agradecemos por esse tempo que tivemos meditando e estudando os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor, derramando luz sobre as nossas trevas e nos ajudando a compreender o mistério do Evangelho para que possamos crescer, amadurecer e estar preparados para a sua volta. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus amados. O Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Amém, meus irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Precisamos sim, irmãos, ter esta palavra em nosso coração. Que hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor continue falando ao teu coração. E que nós possamos tomar decisões e passarmos a praticar, a viver essa nova vida que o Senhor nos oferece. A ter novas práticas no nosso viver. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração, que a palavra de Deus continue aí no teu coração. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto que tivemos nessa noite, pela sua palavra que falou no nosso coração. E oramos pedindo ao Senhor, continua, Pai, falando conosco. Que nós possamos estar ruminando essa palavra, meditando nela, Senhor, para que possamos receber ainda mais de Ti, através dessa palavra que ouvimos nessa noite. Abençoa o teu servo, pastor Perivaldo, Pai Santo. Continua usando o teu servo para a glória do teu nome. Dá-nos, Senhor, agora uma noite abençoada na tua presença. Dá-nos estes últimos dias dessa semana também debaixo da tua bênção e da tua graça. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Meu Senhor, entra com providência na necessidade do teu povo. Envia a provisão que o teu povo necessita. Derrama a bênção e a graça do Senhor sobre a vida do teu povo. Meu Senhor, assim nós oramos, Pai Santo, apresentando a Ti as nossas vidas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus
e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada, e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Jesus te abençoe, meus irmãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e